Olá, estudantes. Nessa semana nós vamos começar, na verdade, a refazer o redesenho do projeto arquitetônico que vocês fizeram na disciplina de projeto arquitetônico 1 ou desenho técnico e projeto arquitetônico, dependendo se for concomitante ou o curso integrado. E nós vamos pôr em prática todos os comandos que vocês aprenderam até agora, os comandos de criação, os de modificação, inserir blocos, trabalhar com layers, e toda a movimentação dentro do software, né? As ferramentas transparentes. Então a gente vai treinar bastante isso até eu entrar na outra parte do AutoCAD, que é a parte final, que é configuração de prancha, impressão, é, e a configuração final dos layers para cada um remeter uma espessura de linha. Então isso tudo eu vou trabalhar num outro ponto. Agora a gente vai desenhar usando aquele código de cor que eu já passei na aula de layers, e nós vamos utilizar todas aquelas ferramentas. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, né? Quase um play along, e eu vou passar alguns macetes também de criar uma planta baixa. Então aqui agora eu estou com o AutoCAD, abri o AutoCAD do zero. Nesse computador, que é meu computador pessoal, eu também não tenho nenhum bloco instalado, então eu vou fazer inclusive isso, entrar na internet e baixar alguns blocos para inserir na, na planta baixa de vocês. E eu vou fazer uma planta genérica. O que vocês vão fazer é reproduzir a planta do projeto que vocês já fizeram nas disciplinas que eu mencionei. E um outro detalhe muito importante é que, apesar de que o trabalho na disciplina de projeto era em dupla, na disciplina de AutoCAD ele é individual. Aqui vocês não estão trabalhando com criação, vocês não estão. É um, é um trabalho meramente mecânico, né? Então, e o nosso foco aqui é aprender a utilizar o software. Por isso esse trabalho é individual, ok? Lembrando que o AutoCAD ele faz alguns registros, né, de que pessoa que fez cada linha, quando ela começou a fazer aquela linha, quem foi o usuário. Então, é bem fácil identificar um desenho que por acaso foi copiado. Então, vamos lá. Então eu vou fazer uma planta baixa bem simples. Eu vou até começar a ligar ligar não, desculpa. Eu vou começar a trabalhar com layer zero, eu não criei nenhum outro layer. Eu vou abrir a caixa de layer aqui, ó. Ela tá limpa, ó, só tem um layer zero, que é o layer que vem, né? Eu vou começar a desenhar com ele, depois eu vou trocar os layers. Eu vou usar o comando MA, né, o Match Properties, para poder fazer isso. Então eu vou começar fazendo um retângulo. A minha casa, eu estou desenhando em centímetros, né? A minha casa, ela vai ser uma casa bem simples, bem pequenininha. Mas ela vai ter quartos de 3 por 3 metros. Então esse aqui é o primeiro quarto que eu fiz. Por convenção, a gente usa paredes de 15 centímetros. Então eu posso fazer duas coisas aqui para eu conseguir mover e copiar esse primeiro quarto que eu fiz para outra posição que eu vou fazer um outro quarto aqui, ó. Então eu fiz um retângulo, né? Ao invés de fazer um outro retângulo, eu vou copiar esse. E eu vou usar o comando copy, né? CO. O cursor vai mudar para o quadradinho. Eu vou repetir alguns dos comandos aqui, a instrução dele, só para vocês se habituarem. Então cliquei, ele vai ficar meio azulado. Em algumas versões de AutoCAD mais antigas ele vai ficar tracejado. Aperto o Enter para confirmar. E aqui o que é muito importante é usar os pontos de referência certos. Eu tenho que estar com a função F3 ligada, né, Object Snap, ó. Aqui ela não está ligada, apertei F3, ela ligou. Ela marca pontos notáveis. Então eu clico aqui e vou jogar para cima. Aqui, ó, vou ligar esse ponto de referência nesse outro. Eu estou com o comando cópia acionado. Cliquei e ele copiou. Então ele fez essa primeira cópia. Eu já podia fazer as outras cópias para eu fazer os outros comandos, mas vamos devagar, né? E agora eu vou usar o comando mover, o move. Então eu vou apertar M Enter, vou selecionar o quadrado que eu acabei de fazer, apertar Enter para confirmar, busco um ponto de referência, vou jogar para cima e aqui eu vou ligar a função ortho, que é o F8. Então liguei o ortho, joguei para cima e vou digitar 15, que as nossas paredes têm 15 centímetros.
Então, aqui nesse caso, um quadrado estava colado no outro, eu dei o espaçamento para jogar para cima. E lembrando mais uma vez que vocês não vão fazer essa planta baixa, é o projeto de vocês que vocês vão executar. E aí tá, agora eu vou copiar para fazer os outros cômodos. Vou copiar os dois ao mesmo tempo, então vou abrir uma seleção. E aqui de novo eu vou chamar atenção para os tipos de seleção que a gente tem. A gente tem uma seleção azul no AutoCAD, que é quando a gente faz ela da esquerda para a direita. Seleção azul, eu cliquei num ponto aqui, ela segurou, ó, com a ferramenta de cópia selecionada. Então ela só vai selecionar o que estiver inteiramente dentro da área azul. Se eu fizer o contrário, se eu fizer da direita para a esquerda, ela vai selecionar tudo que está dentro e o que a linha tracejada está cortando. Lembrando que eu já falei isso, né? Eu só estou repetindo para vocês fixarem. E aqui eu selecionei os dois, apertei Enter para confirmar, vou clicar nesse ponto de referência e vou jogar para cá. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou acionar a ferramenta Move, selecionei os dois, apertei Enter, busquei um ponto de referência, nesse caso pode ser qualquer um, que eu só quero jogar 15 para o lado. Digito 15 e aperto Enter. Então aqui ó, eu já tenho as paredes principais da minha casa, a parede do centro da minha casa. E agora eu vou fazer um retângulo, vou usar o REC de novo, e ao invés de dar o tamanho dele, eu vou clicar nesse ponto aqui e nesse. Aí eu fiz um retângulo em volta dos outros, um quadrado em volta dos outros quadrados que eu tinha feito, né? Lembrando que todo quadrado também é um retângulo. Então às vezes eu uso uma nomenclatura, às vezes eu uso outra. E agora eu vou usar o comando offset para fazer a parede externa. Então vou clicar em OR, Enter. Digitar 15, que é a espessura da parede, apertar Enter. Vou procurar aqui, aproximar o zoom, vou clicar na linha do retângulo que eu acabei de fazer, clicar para fora, apertar Enter, confirmar e sair da ferramenta, né? E agora eu só deleto aquele que eu já tinha. O computador deu uma travadinha aqui. Deletei. Pronto. Cliquei nele e apertei Delete. E agora eu já tenho a parede externa e algumas paredes divisórias internas. Então aqui vai ser um quarto, aqui outro quarto, aqui uma sala e aqui eu ainda vou fazer nesse espaço aqui uma cozinha e um banheiro. Para fazer isso, como eu usei a ferramenta retângulo para fazer esse quadrado aqui, ó, é uma entidade só, estão vendo? As linhas estão todas ligadas. Aí eu vou usar a ferramenta Explode para explodir. Então eu já selecionei, né? Eu posso fazer de duas formas, na verdade. Eu posso selecionar, apertar X Enter, explodiu. Ou eu posso, sem o objeto estar selecionado, apertar X Enter, ele vai pedir para eu selecionar o objeto, eu clico nele, ele vai ficar azul ou tracejado, dependendo da versão de AutoCAD, aperto Enter, explodir também. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um offset para fazer a parede do banheiro. Então o meu banheiro aqui nesse caso vai ter 1,10 m de largura. Então joguei aqui essa linha. E por que eu não faço isso com o quadrado inteiro, com todos os elementos ligados, uma entidade só? Porque vai acontecer isso aqui, ó. Vou usar um... Esse aqui ainda está todo ligado, né? Olha só o que acontece. Ele dá offset em todas as linhas. Eu não quero que isso aconteça nesse momento. Então eu quero só fazer essa parede aqui. Depois disso, eu vou fazer a outra linha da parede, né? Ó, Enter, 15, Enter. Clico aqui e clico para fora. E fiz a primeira parede. E aqui, ó, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o banheiro. Aqui eu vou ter que criar um corredor aqui entre os dois para poder chegar na cozinha, né? E essa planta baixa, eu não estou fazendo com as medidas exatas não, mas ela é uma planta baixa que foi muito utilizada em todo o nosso país no programa Minha Casa Minha Vida. Então é uma planta baixa muito simples, eu acho que é a casa no final, deixa eu ver a área que ela dá aqui, que eu não me lembro, mas é em torno de 30 e poucos metros quadrados. Então 41 metros quadrados, 41,60 metros quadrados, mas é uma casinha pequenininha. Eu acho que a casa original mesmo que foi executada ela é menor do que essa, ela dá uns 30 e poucos metros quadrados. Mas tá, aqui eu fiz isso então. Aqui eu fiz essa parede. Para fazer outra parede eu vou fazer um corredor pequeno aqui e ver se vai sobrar espaço ainda para fazer
pro resto da casa. Vou fazer um corredor de 80. E eu vou fazer a partir dessa parede aqui, ó. Então eu fiz a primeira linha da mesma forma que eu fiz a outra parede, né? Agora eu dou um offset de 15 para cá, ó. Pronto. Agora eu vou usar o DI, o dist, para eu conferir a dimensão desse quarto. Ó, tá com 2, desculpa, desse banheiro. 2,5 por 1,10. Tá ok, é um banheiro pequeno, mas é um banheiro possível, né? Então agora eu vou usar o trim para parar todas essas linhas que eu não vou utilizar. Então eu vou dar um trim aqui e sair cortando essas linhas. Ó. Então não vou utilizar essas linhas. Essa aqui também eu não vou utilizar, nem essa e nem essa aqui. Então, nesse ponto aqui, eu já tenho todas as paredes da minha casa. Só que eu não tenho buraco de porta, eu não tenho janela e eu não tenho vários outros detalhes. Então eu vou consertar isso tudo. E vou executar todos esses pontos, né? Agora eu já vou criar alguns layers. Então, como eu disse na aula de layer, tem vários jeitos da gente trabalhar com layers, né? A gente costuma fazer aqui no Instituto, criar layers relacionados à espessura de linha que a gente vai utilizar. Mas eu posso criar a layer com o nome que eu quiser, do jeito que eu quiser e usar outro recurso para fazer espessura de linha, que não a cor do layer. Então aqui eu estou repetindo o mesmo código de cores que eu usei com vocês lá na aula sobre layer. Só vou reproduzir aqui. Aqui eu cliquei no cadeadinho sem querer, ó. Vou tornar esse layer aqui o meu layer corrente, o 0.5, e vou criar só mais um layer, que é o 0.05. Eu vou colocar a cor dele, o cinza, o index color 8. Pronto, eu já criei os layers básicos para a gente começar a fazer esse desenho. Então, eu creio que é possível que vocês assistam outros vídeos relacionados a layer na internet, né? Então, o AutoCAD, ele tem vários jeitos de trabalhar com ele dá muita liberdade para a gente. Então, e aqui no Instituto, a gente decidiu trabalhar dessa forma. Inclusive, eu já trabalhei de outras formas, criando um layer só para projeto arquitetônico, um layer para estrutural. Aqui eles vão ser meramente como se fossem as nossas lapiseiras, espessuras de linha. Então, ó, a minha planta baixa aqui, que eu comecei a fazer, ela está na espessura de linha genérica. Então, eu vou selecionar ela, está no layer 0, eu vou jogar aqui no azulzinho. Então, esse é o código de cores que a gente vai utilizar. E agora eu vou começar a florar as janelas. Para fazer as janelas, eu vou usar um recurso que inclusive não está marcado aqui, ó. Percebam que o meu Object Snap está selecionado, mas ele não está marcando o meio, ó, o midpoint. E ele vai ser muito importante para mim nesse momento. Então eu vou vir aqui, ó, clicar aqui no símbolo do Object Snap Settings. Vou clicar e eu vou marcar aqui algumas outras coisas. Então vou marcar o midpoint, que eu estava precisando. Eu não gosto de usar o extension, node, quadrante, insertion, nearest, que eu gosto bastante de usar. Tem alguns projetistas que não gostam de usar. O perpendicular e o insertion. Clica em OK. Agora aqui ele já pega o midpoint, ó, que é o triângulo. Então vou clicar aqui e fazer uma linha. Essa linha vai ser a linha do meio da minha janela. E eu vou usar aqui janelas de 1,20 de largura. Então eu vou dar um offset com metade
da largura da janela, 60. Eu vou dar um offset para cada lado, um offset para cá e dou um offset para cá. E aí eu tenho a marcação da janela. Eu vou fazer outras janelas, né? E eu não quero fazer uma a uma. Como que eu vou fazer? Eu posso fazer isso simplesmente isso aqui, ó. Faço mais uma linha aqui só para servir de guia. Tem até jeito mais simples de fazer isso. Mas eu vou fazer assim só para vocês entenderem. Eu vou copiar ela para cá, ó. Viram? E eu já podia ter feito essa linha guia nas outras também, ó. Vou ter uma janela aqui. E vou ter uma janela. Vou colocar essa janela aqui, não. Vou colocar ela aqui, mas primeiro eu vou fazer a porta. Então essas três janelas aqui que serão janelas do mesmo tamanho. Eu vou selecionar de novo, eu estou usando seleção azul, que eu não quero pegar a linha do meio, que ali já tem uma. Cliquei aqui e vou trazer para cá, ó. Então essas vão ser minhas janelas. Aí essa linha do meio agora já pode apagar. Depois a gente vai apagar as outras também. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Eu vou apagar minha linha do grid, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui eu vou fazer uma janela menor. Então eu vou fazer uma linha aqui no meio. Ela pode até ser grande assim, mas vai me dar um pouco mais de trabalho. Eu vou voltar. Então, peguei aqui uma linha. Vou dar um offset de 30. Vai ser uma janela de 60 de largura. Então, 30 para um lado, 30 para o outro. Fiz essa janela. Vou começar a marcar o lugar das portas também. Então vou ter uma porta aqui, ó. Como eu usei 80 aqui, eu não consigo colocar uma porta muito larga. A porta mais larga que eu consigo colocar é uma porta de 70. Então vou fazer uma porta de 70 aqui. Nesse caso aqui eu posso até apagar essa linha e puxar essa aqui de baixo, ó, para eu manter a continuidade das linhas. Vocês viram o que eu fiz? Ó? Eu cliquei na linha, ela abre esses três pontos aqui de modificação. Então peguei nesse ponto da ponta e só trouxe ele para cá. Agora essa linha aqui não tem jeito, eu tenho que fazer um trim nela. Fiz o trim e marquei ela. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado para fazer essa porta. Aí como eu usei uma porta de 70 ali daquele lado, eu vou usar uma de 70 aqui também. Fiz uma linha, vou dar um offset nela de 10 para o lado. E agora eu vou fazer um outro offset de 70 para furar o buraco da porta. Furei o buraco da porta, dá um trim, apago tudo. Pois bem, agora a porta de entrada, vou fazer uma porta de 80, uma porta um pouco maior. Mesma história, fiz uma linha ali no canto, dou um offset de 10 para poder fazer a boneca da porta, dou um offset de 80 para fazer o buraco da porta. Então, cliquei aqui e fiz isso. Vou apagar as linhas. Lembrando que eu estou com a versão de CAD de 2021. Em versões anteriores, o trem não vai funcionar dessa mesma forma, não. Então aqui, ó, por exemplo, eu só dei TR e Enter e eu já saio clicando nas linhas. Para ele funcionar desse jeito em outras versões de CAD, eu vou ter que dar um trim, Enter e Enter de novo. Então, dependendo da versão de CAD que vocês estiverem utilizando, ela vai funcionar dessa forma. Então, já furei todos os buracos aqui da janela também. Aqui eu vou fazer também um vão, né? Nesse caso aqui não vai ter porta, mas é só um vão para a pessoa conseguir passar da sala para esse pequeno corredorzinho que dá acesso ao quarto, ao banheiro e à cozinha. Vou fazer de 80. Usar o trim de novo, TR Enter, tirar essas duas linhas. Ó, então aqui eu estou na sala, eu consigo passar para cá, para a cozinha. Eu vou fazer uma janela de cozinha aqui, ó. Também. Vou fazer uma janela com a mesma dimensão daquelas outras, 1,20 de largura.
aqui. E aqui eu vou fazer a porta do cozinho. Vou fazer uma porta de 70. Então deu um offset 10. Você pode dar um offset ou mover, né? Nesse caso aqui eu movi. Vou fazer uma porta de 70. Ou de 80 mesmo. Aí aqui, ó, eu vou dar um DI aqui para vocês verem. Eu fiz uma porta de 70. Mas eu quero fazer uma porta de 80. E eu não quero, de novo, ter que dar um offset nessa linha. E aí, nesse caso, eu posso usar o Stretch, que é aquela ferramenta que eu ensinei para vocês. Então, S Enter, faço uma seleção verde, o Stretch tem que ser seleção verde. Tudo que a linha tracejada estiver cortando vai ser esticado, o que estiver inteiramente dentro da seleção verde vai ser movido. Então, cliquei aqui, apertei Enter, vou jogar para cima e digitar 10. Agora eu vou dar um DI de novo, ó. A linha moveu, eu tenho a porta de 80. Deixa eu ver se eu tenho 80 aqui também para a porta se esconder. Tem, então vai dar certo. Vai ficar no limite certinho. Então eu vou cortar o buraco, então já tem o buraco de todas as janelas e portas feitos e as paredes já estão no layer certo. Agora eu posso usar um recurso aqui, já que eu não vou mais mexer em parede, vou trancar esse layer. Tranquei o layer e agora eu vou trabalhar com o layer vermelho. Lembrando que eu posso só vir aqui também e selecionar isso. Ó. Da mesma forma eu conseguiria abrir ou fechar o cadeado e cliquei no layer aqui e selecionei ele. Então aqui eu travei, por quê? Porque eu não quero modificar mais parede, pelo menos nesse momento. Ah, até vi ali que eu esqueci a porta de fazer o buraco da porta do banheiro. Então eu vou modificar assim. Voltar aqui para esse. Tinha esquecido dessa porta. Cliquei aqui, em Enter. 10, eu vou fazer uma porta menor, vou fazer uma porta de 60, que é normalmente o tipo de porta que é usada para banheiro, que não é banheiro acessível. Pronto, agora eu vou voltar aqui, vou trancar, eu vou selecionar o layer 0.1, que é o layer vermelhinho. E aqui agora eu vou desenhar o peitoril das janelas. Então eu vou fazer essa janela aqui. E eu vou fazer uma e copiar ela para os outros. Então eu fiz essas duas linhas aqui, ó. Essa linha vermelha, ela vai sair impressa mais fina que a linha azul e ela vai... É uma nomenclatura que a gente usa para parede em vista. Então a parede grossa, a linha grossa é a parede em corte, essa aqui é a parede em vista. E eu vou dar um offset nela para dentro de 5, para poder fazer as linhas que simbolizam a esquadria da janela. Só que elas não são vermelhas. Elas são esquadrinha em corte, então ela fica um pouco mais espessa do que a alvenaria em vista. Eu vou clicar aqui, ó. Então fica as linhas vermelhas por fora, as amarelas por dentro. E agora eu vou copiar isso para as outras janelas que eu tenho. Vou buscar um ponto de referência aqui. E ó, coloquei ela aqui. Vou colocar ela aqui também. Vou colocar ela aqui. Aqui eu não vou conseguir colocar ela, mas eu vou colocar ela aqui do jeito certo. Vou colocar ela e depois eu vou rotacionar. Até fazer isso agora. Vou usar o comando Rotate, RO. Selecionei tudo, apertei Enter para confirmar. Cliquei aqui nesse ponto de referência. Puxei para baixo, eu estou com o som orto ligado. E fiz a linha. Vou colocar ela aqui também. Aliás, aqui não é janela, né? A janela aqui do banheiro, ela tem um problema grave, ó. Percebam o que aconteceu com ela. Ela é maior, né? A janela que eu já tinha feito aqui, ela tem um dobro do tamanho da janela do banheiro. Então a gente vai consertar isso usando o Stretch. Vou fazer uma seleção verde aqui no Stretch, ó. Então eu estou cortando as linhas da parede e todas as linhas da janela, né? Eu não tenho nada inteiramente dentro da seção verde, então nada vai ser movido, as coisas só serão esticadas. Cliquei aqui, eu vou ter que tirar a seleção dessa parede aqui, então vou segurar o Shift e tirar, porque eu não quero que ela estica junto, só quero esticar a janela. Aperto o Enter para confirmar, busco um ponto aqui de referência e trago para cá, ó. Agora minha janela ficou do tamanho correto, perfeito.
usando um comando só muito simples, que é o stretch. O stretch, à primeira vista, ele pode parecer um comando um pouco mais difícil de ser usado, só que ele é um comando extremamente útil. Até, por exemplo, uma situação, vamos imaginar que eu estou nessa casa aqui, e eu estou fazendo desenho, eu errei a dimensão e eu quero que essa parede seja maior. Eu posso usar o stretch para fazer isso. Só tem que desbloquear o layer aqui. Aí ó, eu uso o stretch, pego aqui e puxo para cima. Eu consigo alongar meu quarto. Vou desfazer isso. Ah, uma coisa muito importante, eu travei o layer aquela hora, né? Do jeito que eu fiz aqui, eu conseguiria fazer mesmo com o layer aberto. Só que com o layer travado, nem se eu me esquecesse de tirar a seleção da parede aqui, ela não viria junto com a janela. Agora vamos fazer as portas. A porta, eu uso o comando REC para fazê-la também. Então vou fazer essa aqui primeiro. Ó. Então cliquei aqui nesse ponto, digitei REC e Enter e cliquei num ponto. E aí eu vou digitar arroba, que a gente está usando coordenadas relativas. Vou fazer a primeira dimensão que está em x e depois a segunda dimensão que está em y. A primeira dimensão é a largura da porta. As portas normalmente têm 3 centímetros de espessura, né? Mas, dependendo da escala que eu vou utilizar, eu coloco 5 para ela aparecer melhor no meu desenho. Então vou colocar 5,70, que é a largura da porta. Apertar Enter. Fiz essa porta já aqui, ó. A gente simboliza as portas abertas e as janelas fechadas. E agora eu vou fazer o arco da porta. Então eu vou vir aqui para o meu layer 0.5. Vou acionar o comando arco, vou digitar a Enter. Vou clicar no primeiro ponto, nesse aqui. E aí a ferramenta me dá duas opções. Eu vou escolher a opção End. Eu posso clicar ou só digitar e apertar Enter. Vou clicar nesse caso. E aqui eu vou escolher depois a opção Direction. E eu vou jogar para cá, para esse lado, e fiz o arco da porta. E agora eu vou usar o PL, Polyline, né, e vou fazer duas linhas aqui, ó. Que essa aqui é a soleira da porta. É aquela peça de granito que normalmente fica embaixo das portas. E aqui, ó, para fazer essa outra porta, eu não vou fazer tudo de novo, vou só espelhar ela. Vou usar o comando Mirror, MI Enter, seleciono a porta, busco um eixo, né? Apertei Enter para confirmar a seleção, eu vou buscar um eixo. Peguei esse midpoint aqui e um ponto qualquer aqui para cima. Ele vai perguntar se eu quero apagar o objeto anterior, não quero. Eu quero duplicar mesmo. Fiz a minha porta, ó. Estão vendo? Então eu consegui fazer com certa facilidade. Aqui a porta tem uma dimensão diferente. Então nesse caso eu posso também pegar essa mesma porta aqui, mover ela para cá e usar o stretch para aumentar ela, né? Só que muitas vezes, dependendo do jeito que eu faço isso, o stretch vai distorcer um pouco o arco. Eu não quero que isso aconteça, né? Correr esse risco. Então eu vou fazer de novo a porta aqui. Então vou digitar arroba 5,80, que essa porta é de 80. E agora eu vou de novo fazer o arco, né? Eu vou fazer mais rápido dessa vez, eu não vou ficar falando igual no outro. Fiz o arco e vou fazer as duas linhas usando Polyline. PL Enter, clico nos dois pontos. Pronto, já fiz essa porta também, né? Aqui, ó, apesar que não vai ter porta, eu vou fazer só uma soleira de granito aqui para fazer essa divisão. Perfeito? E agora faltou essa porta, né? Nesse caso aqui, ó, se eu espelhar não vai dar certo. Então o que eu vou fazer para colocar essa porta lá que tem a mesma dimensão? Vou copiar ela e aqui, ó, eu vou fazer um rotate. RO Enter, rotacionei ela dessa forma, vou copiar ela para o lugar. Aqui ficou faltando só a última porta para fazer. Eu vou selecionar o layer amarelo aqui, REC.
arroba, primeira dimensão em Y, nesse caso aqui como a porta está na horizontal, a primeira dimensão, aliás, primeira dimensão em X, né? Como é a largura da porta que está no X, vou digitar 60,5 e fiz a porta na posição correta. Agora eu vou de novo lá usar o layer 0.05, selecionar a ferramenta de arco, clico num ponto aqui, clico no ponto final, escolho a direção, jogo para cá e faço as duas linhas do peitoril. Então aí eu já tenho a minha casa semi-pronta, né? Com todas as, as portas e janelas. E aí, essa casa aqui também, especificamente, ela tem uma calçada de 60 em volta de toda a casa, né? Ela fica mais centralizada no lote. Vamos imaginar que ela é assim. E aí eu vou digitar, eu fiz um retângulo, vou digitar O Enter e vou digitar 50 e dar um offset para fora nesse retângulo que eu fiz. Ó. Por que que ele é cinza? Ele está em nível de piso, assim como a soleira que eu usei cinza aqui e o arco da porta. Então ó, a gente trabalha com as espessuras de linha como se elas fossem níveis. O que está cortado sempre é mais grosso e então essa aqui é um elemento estrutural grosso, a parede, né? Uma parede alvenaria estrutural. Aqui a gente tem a esquadria, também está cortada, ela tem que ficar mais grossa do que qualquer outra coisa que tem em vista. E aqui ó, a gente tem parede em vista, só que elas estão em níveis diferentes. Isso aqui está em vista, essa vermelha, e aqui essa marcação no piso aqui também está em vista, só que são níveis diferentes. A vermelha está mais perto de mim, então ela fica mais grossa. E a cinza está mais afastada, ela fica mais fina. Isso dá pra gente ver bem quando a gente está trabalhando com fachada. Então a fachada, às vezes a gente tem vários planos e o layer sempre que está mais à frente, o plano que está mais à frente, ele fica com a espessura mais grossa e a gente vai diminuindo a espessura até o último plano. Beleza, então nossa casa está quase pronta. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui também, eu vou criar um outro layer para fazer projeção. E a gente vai mudar o tipo de linha dele. Então eu vou chamar ele de projeção. Projeção a gente usa uma linha fina também, só que uma linha fina um pouco mais espessa que aquela linha de piso, então eu vou colocar vermelho. E aqui ó, o tipo de linha de. Entra na espessura. O tipo de linha dele é contínuo, line tape. Eu vou mudar, então eu clico aqui em contínuo e ele só tem a opção de contínuo, né? Mas você pode vir no load e achar uma linha aqui, ó. Eu vou usar essa aqui, ISO Dash Space, ok? Aí ela já vai aparecendo aqui as minhas opções, eu vou digitar um ok nela. Aí, ao invés, eu vou só ampliar aqui só para vocês verem, ó. Ao invés de aparecer linha contínua aqui, tá aparecendo um AK de ISO 03W100. Então quer dizer que esse tipo de linha aqui é diferente. Eu vou marcar ele aqui como layer corrente. Na verdade eu nem precisava, mas a linha do beiral dessa casa, isso aqui vai ser a projeção do beiral que eu vou fazer agora. Vamos imaginar que ela é de 60 centímetros, um beiral de 60. Então ele vai ficar 10 centímetros para fora dessa linha que eu fiz aqui da calçada que tem em volta da casa. Então vou digitar 60 e jogo. Opa, 60 não, desculpa. Vou digitar 10 e jogo isso para fora. E aqui agora eu mudo o layer. Então vou mudar aqui para um layer projeção. E aí ele já ficou tracejado, ó. Então eu tenho quase todos os elementos na minha casa. Eu tenho aqui as paredes, tenho as portas e janelas todas, as soleiras foram todas desenhadas, a calçada que tem em volta e essa linha tracejada que marca a projeção do telhado. E agora o que falta fazer? Falta fazer as achuras de piso, que nesse caso a gente faz a achura só em área molhada,
falta inserir os blocos, falta colocar o nome de cada compartimento, a área e a cota de nível. Então faltam só esses pontos. Eu vou parar esse vídeo agora e vou fazer esses outros procedimentos em outro vídeo.